Mas, meus queridos, hoje à noite eu queria voltar a pensar com a gente sobre a vida de Davi. Do fracasso ao sucesso, a gente vai dar uma olhadinha sobre a vida de Davi e vai ver aí uma coisa que não está tão nítida e clara para todo mundo. O perigo do fracasso, daquilo que vem, às vezes, complicar a nossa vida, dificultar a nossa jornada e a nossa trajetória. E você sabe que, às vezes, é mais complicado no ambiente religioso, porque as pessoas, talvez, sem entender direito o ensinamento de Jesus, no ambiente religioso, ela prefere mais ou menos fazer cara de gente boa, sem botar as cartas na mesa e trabalhar aí o jogo da sinceridade e da honestidade. Mas qual que é a verdade? A verdade é que a gente tem muitas lutas na nossa vida. A gente tem o cotidiano cheio de conflitos. Você sabe muito bem, você está no mundo corporativo, você está no mundo do trabalho, a gente, querendo ou não querendo, a pessoa às vezes coleciona inimigos, o cara não vai com a sua cara e pronto. E aí o bicho pega e fazer o quê? Não dá para resolver tudo de boa. A instabilidade material e pessoal marca a gente, por exemplo, pouca gente para pensar nisso, mas hoje está comprovado que pelo menos 80% dos casamentos que têm uma situação difícil de resolver, às vezes tem a sua origem na falta de maturidade de lidar com a questão financeira, econômica, porque o pessoal se acostuma a viver de uma certa forma, a crise gera uma instabilidade que gera um nervosismo, um estresse, a maneira dos dois, ou de pelo menos um deles, não conseguir alinhar isso direito, causa uma série de atritos e dificuldades que complica bastante a situação. E o problema que a maneira de lidar com o dinheiro traz para a vida da gente. A gente tem o nosso objetivo na IBNU, que vocês sejam homens alinhados com os princípios de Deus, que procurem não só crescer pessoalmente, crescer espiritualmente, você se torne uma pessoa melhor, seja você 2.0, faça o seu upgrade, fazendo o download, instalando os novos, a atualização, plim, está pronto. Você alinhe a caminhada para que você seja um canal de bênção, para que a gente tenha um país melhor, para que a gente possa viver essa realidade do reino de Deus e fazendo diferença para que a gente, de fato, venha se envolver, inclusive, com projetos na sua vida, projetos sociais, projetos evangelísticos, projetos missionários, projetos de transformação objetiva da sociedade para o benefício de todos. Vida sem significado e sem propósito. Uma das dimensões difíceis da sociedade ocidental, pela sua proposta de secularização que a gente passou, onde as pessoas entram num processo de roda viva dentro da sua maneira de trabalhar, onde basicamente a pessoa serve à empresa, ganha o seu dinheiro, mas aquilo tem um vazio que não preenche. E, às vezes, a pessoa até está sintonizada em alguma comunidade religiosa, mas ele passa por essa situação difícil. Essas coisas criam na gente uma espécie de lixo, é um lixo eletrônico invisível, que você tem que limpar a máquina de vez em quando, e quando isso não acontece, a coisa vai se complicando lá. E nesse processo todo a gente tem vida em família, e todo mundo sabe que vida em família envolve responsabilidade, organização, problemas não previstos, a estruturação de tudo, que não é fácil, e quando a gente começa a lidar com isso, as coisas não resolvidas do passado às vezes afloram. A pessoa reedita a sua relação difícil com o pai, a relação difícil com a mãe, a situação complicada, inconscientemente repete as coisas equivocadas que viveu na sua vida, problemas não resolvidos de relação afetiva, de falta de perdão, de conflito, de amargura, de complexo, um monte de confusão, às vezes entram no cenário e aí a gente roda numa espécie de perigo de fracasso. E o que acontece? Não dá para viver a vida à mercê da superficialidade. A gente tem que encarar
essa situação de fragilidade humana. Talvez os homens tenham mais dificuldade de encarar essa situação de fragilidade, porque a gente sempre está toda hora mostrando que a gente é, como eu gosto de dizer em inglês, the king of the black cocaine, né? O rei da cocada preta, né? Ou como é que é? Der König der Schwarzer Kokaden, né? Schwarzer Kokaden, para os nossos amigos germânicos aí. A coisa é complicada, né? E a gente tem que lidar com isso. Então, a gente hoje tem uma situação complicada. Eu creio que muitos estudiosos do mundo corporativo têm mostrado uma situação quase desumana nessa competitividade internacional. Eu estava esses dias num encontro ministerial missionário na Coreia do Sul. Eu fiquei assustado, que eu tenho 2 ex-alunos que estavam ali morando e terminando um curso lá, que estudaram no seminário aqui em São Paulo. E eles disseram o seguinte, que agora os filhos começam a sair da casa dos pais, tipo com 3, 4 anos de idade, para estudar o dia todo. Porque ele tem que aprender logo pelo menos 1 ou 2 línguas, e ele tem que ser bom fisicamente e tal. E a pressão, às vezes, numa sociedade, por exemplo, mais intensamente competitiva, como é a do Extremo Oriente, diz que a galera, às vezes, começa a soltar os parafusos, né? Num pouco tempo começa a sentir essa dificuldade, mas você sabe muito bem, para você ser bem-sucedido, o mercado não perdoa. Que negócio de trabalhar 8, 10 horas? Você tem que levar, o cara leva o negócio na cabeça, para casa, vai pesando, e se você não for bom e não competir, eu tenho outro. A galera vira a página, a outra empresa passa na frente, e o sujeito, bom, ou eu acomodo o conflito, eu acomodo, né, meu estilo de vida mais light, consigo aí viver de maneira diferente, ou então eu vou para o sacrifício. Eu sou premiado, mas qual é o custo desse prêmio? É uma batalha, é uma dificuldade, e fora o fato de que a gente tem que exercer um papel. E quem pauta esse papel? Quem diz? Qual é o paradigma de homem, de marido ou de referência que existe? A mídia. A mídia tem uma linguagem dominante, existe uma mídia dominante que muitas vezes, vamos dizer, deixa de lado um modelo de pai, homem, marido que tem referências bíblicas, trabalha com outros elementos e o sujeito vive numa espécie de camisa de força de uma realidade que, inclusive, define que o homem que é homem, em vez de pintar, né, a cara querendo ser um cacique, aí, ter um cocar mais alto que o outro, mais colorido, ele tem a carteira mais colorida, ele tem um monte de cartão de crédito, ele mostra o seu poder pela sua capacidade de gasto, pelo seu consumo, né? É aquela loucura que eu gosto de mencionar às vezes, que a gente hoje gasta o dinheiro que não tem para comprar aquilo de que você não precisa, para parecer o que você não é, para agradar quem você não conhece. É loucura, é uma coisa totalmente maluca, e a gente vive nisso. Só que a gente não se liga nessas coisas para pensar conscientemente, e isso simplesmente vai rolando, e vai criando toda uma espécie de sentimento pesado de estrutura que está sobre a gente, e que favorece uma situação de fragilidade, porque nesse processo todo, a gente continua com fome espiritual, a gente, no fundo, todo mundo busca relacionamento verdadeiro, as pessoas gostariam de serem amadas e de amarem, porque fomos criados para amar e sermos amados, e nesse processo a gente vai desempenhando os papéis exigidos por essa dinâmica assustadora à nossa volta, e as lacunas vão ficando, a fragilidade se estabelece e o sujeito acaba fazendo uma bobagem. Nesse processo é interessante que, diante de tudo isso, a gente tem que conciliar a família, né? O cara está doido, chegando da empresa, soltando fumaça. Aí vem filho correndo, ei, pai, beleza, tal, ele, ei, oi, tudo bem? Não sabe se chora, se ri, tal, com a cabeça quente, mas tem que chegar junto, tem que fazer o meio de campo. E rola a mesma coisa com a
realidade de vida espiritual de igreja. O cara tem que fazer cara de gente espiritual na igreja. A paz do Senhor, pastor, graça e paz, amém, né? Falar evangeliquez. Então, você percebe, é um negócio muito tenso isso, muito doido. E o que complica é que você percebe que boa parte das pessoas perdem a sua naturalidade, a sua espontaneidade, eles vão apenas sendo satélites de funções superficiais diante de uma realidade de tensão constante, não vivem a vida e nunca chegam onde a gente precisa chegar. Por isso que é necessário que a gente dê uma parada, a gente dê uma refletida, a gente leve a sério o nosso relacionamento de conhecimento do que Deus tem revelado para a gente na sua palavra e que a gente coloque elementos na nossa vida para que a gente tenha uma qualidade de vida de fato superior. Esse processo todo gera uma tensão marcada por um estresse forte que nos conduz a uma fome grande de todo tipo de consumo, que geralmente tem as referências maiores no sexo, dinheiro e poder. No fundo, na verdade, tudo isso tem o elemento da ilusão de poder. Quer dizer, a pessoa insatisfeita, a pessoa com fome de relacionamento real, ela entra numa crise crescente, isso não vai para o seu consciente, e ela vai acumulando esse lixo. Quando o negócio pega, ela foge para um lado. E esse comportamento de fuga é um comportamento de adição. Esse é o problema. Isso acontece nas igrejas de hoje, entre pessoas até espirituais. Por exemplo, o vício assustador, dominante, escravizador de pornografia. O que a pessoa busca numa pornografia? Às vezes uma pornografia cada vez mais pesada e antinatural. Ele busca um relacionamento mais profundo e mais verdadeiro. Ele quer uma pretensa intimidade que as imagens parecem sugerir e que não podem, de fato, preencher. Então, é impressionante como existe assim um afastamento de um relacionamento real e uma fome crescente que gera essa espécie de adição que, às vezes, sai na direção da sexualidade desenfreada, anormal, doentia, dependente e que causa as coisas mais difíceis na vida de uma pessoa. Eu tenho ficado assustado que a gente, através dos anos, conversa com muita gente, e às vezes você vê certa situação de dificuldade de alguém que você diz, puxa, mas como é que a pessoa, vamos falar o português bem claro, acha prazer nisso? Que coisa maluca, que negócio de doido. Como é que alguém compra uma boneca e leva para casa uma boneca inflável, vamos falar em português claro, para, de alguma forma, ter uma suposta relação com um negócio feito de borracha? Que loucura! Parece que a borracha apagou o cérebro do cara. Não é possível. Você tem a mesma coisa com o dinheiro. Não se trata do uso das riquezas e dos bens de maneira construtiva. O dinheiro não serve a uma causa, a pessoa serve o dinheiro. É doentio. Eu conheci gente rica que não deixava a empregada em casa comer banana, obrigava a pessoa a pagar. Conheci gente que tinha grana e que comia arroz com ovo todo dia. Ficou famosa a história de uma das pessoas mais mão de vaca da história, que era uma mulher muito rica nos Estados Unidos, que o filho dela estava com um problema sério na perna, que estava gangrenando, e ela foi de hospital em hospital até achar o mais barato e o menino perdeu a perna. É uma coisa maluca, não só a questão da relação com o dinheiro em termos de acumular, mas de viver numa relação de dependência, onde as pessoas, dentro às vezes do próprio ambiente de igreja, dizem, não, quem manda nesse mundo é o dinheiro. Se a pessoa tem, essa pessoa está com tudo. Será verdade? E, no fundo, tudo isso mascara um desejo de poder e que, no final das contas, nós temos aí a concorrência com Deus, que é o egocentrismo humano, que precisam ser encarados. Por isso, o desafio nosso nesse processo é a gente prestar atenção e procurar ver a autenticidade da nossa experiência de fé.
Porque você sabe que religião, em grande parte, é alienação. É um processo doentio de não encarar a realidade pelos parâmetros adequados e lidar com ela de maneira construtiva e eficiente pelos princípios de Deus. Uma expressão de fé que é sadia, ela trabalha a pessoa espiritualmente, trabalha a pessoa psicologicamente, ela trabalha a pessoa socialmente, familiarmente, e não cria um bando de doidos que não sabe o que está fazendo. Então, nessa caminhada, a gente vai pensar aqui e vamos tentar ver o que acontece com o nosso amigo Davi. Interessante. Por isso que eu me amarro na Bíblia. A Bíblia é o máximo. É impressionante. Eu, quando era moleque, eu me encantei, né, nos tempos de outrora, old times, né? Eu me encantei com alguns livros assim, evangélicos, sabe, aquele lance dos missionários, daqueles caras, e eu achava interessante que eu lia esses livros e só tinha coisa boa nos livros. O cara orava 20 horas por dia, o outro acordava 4 horas da manhã para ler a Bíblia e servir a Deus, o outro foi missionário não sei aonde, o outro fazia isso. Nunca tinha pisada de bola dos caras. Eu falei, meu, esse pessoal aqui, eles, né, nasceram no céu e nunca saíram de lá. Quando você lia a Bíblia, eu falei, uau, mas esses caras da Bíblia são tão parecidos com a gente, né? Os dos livros, é tudo editado, é tudo selecionado. A Bíblia, eu acho que a maior prova de que a Bíblia é um livro divino, porque todos os seus personagens são descritos na maior transparência possível. Você imagina, Davi é rei de Israel, quem é que ia preservar a história do cara que supostamente teve todo o poder, contando as maiores mancadas dele? Isso em qualquer ambiente seria varrido, jogado para debaixo do tapete. E o que é interessante é a gente ver, Davi vem de uma família com dificuldade, cheia de problemas. Lembra os irmãos? Os irmãos de Davi não estavam de boa com ele. Quando o pessoal está na guerra lá, e Davi, né, não sei, o Renato que gostou dessa história, porque tem uma sugestão que Davi era mineiro, né? Porque o cara que se preocupa de levar queijo para os irmãos na guerra, só pode ser mineiro, né? Aí Davi foi levar queijo para os irmãos na guerra. Chegou, foi lá, tal. Quando ele chegou, o irmão soltou os cachorros nele. Você é muito bem, como é que você é? Você veio aqui porque você quer aparecer, tal. Quer dizer, o pai se esquece dele. Quer dizer, a família dele é cheia de dificuldades. Davi teve e colecionou inimigos a vida toda, e é uma luta atrás da outra. Você lê uns 5 salmos assim, você vê o que a pessoa está enfrentando, os piores conflitos. Eu vejo gente perder peso, ficar deprimido, tomar remédio, não aqueles que foram mencionados aqui, outros, né? Por causa das suas dificuldades. E aí você vê o que está passando Davi. Imagina, Davi perde um filho que ele amava muito e chora, Absalão, Absalão. E o filho era barra pesada, o filho era maluco, fez uma rebelião contra ele, quase lhe tomou o reino. Depois os caras, ele não sabia se ele ficava aliviado do que aconteceu, ele não sabia se ele torcia pela justiça ou ele curtia a sua dor de passar por um negócio desse. Depois ele até brigou com os seus subalternos lá, por causa do que aconteceu, uma situação difícil. Ele foi, como a gente viu hoje de manhã, um imigrante que quase morreu. O cara foi lá, teve que fugir da terra dele, entrar na terra dos filisteus, ficar no meio dos caras lá, e depois o pessoal quase descobre, e quase ele vai para o vinagre, se ele não tivesse feito o curso de artes dramáticas lá, e passaram no teste, Davi made in Broadway, né? Estava lá. A fraqueza do grande guerreiro, a gente vai ver hoje, esse homem tão extraordinário, que não teve aí a atitude incorreta de pisar na bola, usando o poder indevidamente, quando Deus permitiu que Saul ficasse nas suas mãos, ele escorregou. E o passado de altos e baixos. Davi dormia de noite e lembrava dos conflitos com Saul, da vitória sobre Golias, uma vida de montanha-russa do jeito que a gente vive. O que aconteceu? Bem, 2 Samuel 11 nos diz que na primavera
época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Rabá é hoje a cidade de Amã, na Jordânia. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. O que a gente precisa entender lendo um texto desse? Nenhum homem, nenhum ser humano é forte o suficiente e tem em si qualquer condição de, por sua própria força, resistir uma tentação que envolva, atenção, aqui nós temos um exemplo ligado à sexualidade, uma tentação que envolva sexualidade, poder e o dinheiro. E no final das contas, você vai ver o que está por trás do cenário é exatamente a ilusão de poder. O que acontece com Davi? O Davi é o rei. Davi conseguiu tudo. Davi hoje é o cara. Ele, se ele olha para o mundo à sua volta, praticamente ele é o indivíduo mais importante de toda aquela região. E aí, o que a gente começa a sentir no momento desse? Afinal de contas, se eu sou um rei, meu amigo, tudo é meu. Eu sou dono da empresa. O que o cara vai querer falar comigo? Então, às vezes, você não entende por que Deus permite problemas na sua vida, envia tribulações para você, permita que você enfrente dificuldades, porque quando a gente está numa posição onde tudo parece muito favorável, o perigo é muito maior. O sentimento de que está tudo ok pode gerar uma situação semelhante a essa. Por exemplo, Davi, ele descansou. Está tudo tão sossegado que dessa vez ele nem para a guerra não precisa ir. Manda os outros. Fico de boa aqui. Fico de boa e foi passear. E as más línguas tentam meter a boca na Batseba. Também ela foi lá, foi para o terraço e resolveu ali, praticar o BBB da época e não sei mais o quê. Não tem nada a ver. A Batseba não é bem o caso. Dá para entender, conhecendo a questão topográfica, a questão do jeito de vida, que o problema não está com ela. Davi vê e olha e contempla ali uma moça bonita. E ele vai pensar: escuta, eu sou o rei, tudo aqui pertence a mim. E tem mais, ele toma informação, essa mulher, ela é casada com um estrangeiro. Esse estrangeiro está lá de favor, ele está servindo, porque nessa época Israel está bem, e o Urias, que é esse hitita, se alistou no exército e trabalha como uma espécie, possivelmente, de mercenário. Então, afinal de contas, amigo, esse cara aí, Urias também é meu soldado. A mulher, então, Davi, se permite ser dominado no seu coração por essa sensação de poder, e é impressionante, porque parece que ele, de fato, perdeu a referência de tal maneira que o texto diz que mandou alguém procurar saber e mandou que a trouxessem. Quer dizer, ele nem para tentar esconder. Ele falou: manda trazer lá, vai buscar. Trouxe e se deitou com ela, voltou para casa, e é impressionante o caminho que o pecado toma na vida da pessoa. A gente não tem jeito. Quando você faz uma bobagem que envolva sexo, dinheiro ou poder, você vai precisar ser despertado por Deus para dar uma parada, para se arrepender e mudar o seu caminho. Se você não faz isso, o bicho vai pegar e a bola vai crescer, a coisa vai ficar muito mais complicada. E agora, o que Davi faz?
Urias vem de volta para casa. Urias chega, e o texto bíblico faz questão de ser irônico no contraste, porque Davi chega por isso: escuta, você não quer ir em casa não? Vai lá. O que ele estava pensando? O Urias vai para casa, depois nasce o nenê, o Urias esteve em casa, está tudo resolvido. Mas o Urias falou: não, imagina, eu estou servindo o meu Senhor, eu estou servindo, nós estamos numa época de conflito, eu vou dormir aqui na porta do palácio, imagina que eu vou em casa lá ficar de folga num momento desse. Olha que doideira. E aí Davi vê que o negócio não tem jeito, faz um bilhetinho, manda levar para o chefe do exército, que é o Joabe, e fala: na próxima batalha coloca Urias bem na frente, para que ele tenha que pegar a batalha mais dura. Urias é colocado na frente, morre, e Davi, na cara mais dura, se torna responsável, não só pelo seu adultério, mas por um assassinato premeditado. Preste bem atenção nisso. Você precisa de Deus, e você precisa depender de Deus, porque o nosso coração, às vezes de maneira consciente ou inconscientemente, pode nos enganar para a gente fazer bobagens na vida que a gente não imaginava que a gente poderia fazer. E só tem um jeito de resolver isso: abrir o jogo da verdade, colocar isso diante de Deus, pedir perdão e dar marcha ré. As pessoas todas têm problemas, as pessoas todas têm pecado, às vezes a coisa se avoluma, se torna uma situação complicada, e só existe solução na graça bendita de Deus revelada em Cristo Jesus. O que vai acontecer na vida de Davi? Eu acho absolutamente impressionante, especial. Davi tinha assessores. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 29, vai nos mostrar que secretários reais, que eram homens de Deus e profetas, como era o caso de Gade e de Natã, tinham acesso a Davi. Deus vai, e é interessante, porque Deus não impediu que Davi caísse. Por que Deus não mandou o profeta na hora que o Davi estava pensando bobagem? Eu conheço gente que faz bobagem na vida e tenta transferir isso para Deus. Ah, mas se o Senhor quisesse, Ele poderia ter impedido aquilo, mas Ele não quis. Ele não me livrou dos meus conflitos e dificuldades nessa ou naquela área. Isso não funciona dessa maneira. O nosso problema é maior. O nosso problema envolve o nosso egocentrismo, a nossa idolatria, nossa dependência de nós mesmos, nossa autossuficiência. E Deus, às vezes, permite que a pessoa tropece para que ele caia na realidade e depois ele seja levantado e curado de maneira mais completa. E é interessante que Davi recebe o profeta Natã. E é tão interessante a maneira, Natã conta uma historinha para ele. Davi tinha um cara que era bem de vida, tinha tudo, tinha vários animais e estava lá realmente na boa. E aí tinha um pobrezinho que tinha uma ovelhinha só, o cara foi lá, matou, pegou a ovelha, o que esse cara merece? Esse cara merece morrer, esse bandido miserável, onde já se viu um negócio desse? Pois é, Davi, a conversa continua: você é esse homem, disse Natã. Davi continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser a sua mulher. Meus queridos, o que a gente vai ver da maneira como é que Deus trabalha? Preste bem atenção. Talvez a maior dificuldade que os homens ou as pessoas tenham de expor ou de apresentar as suas dificuldades, seus pecados, sua necessidade de ajuda, é que elas não têm esperança. É que elas acham que talvez a coisa vai ser pior ainda, e não vai ajudar em absolutamente nada. E de fato,
o grande drama da vida é que as pessoas que mais precisam de ajuda fogem dessa ajuda e dificilmente aceitam ajuda. Por isso que eu fico impressionado, porque mesmo Davi, sendo quem ele era, fazendo a bobagem que ele fez, se Davi pertencesse a uma igreja evangélica, ele estava perdido. Nunca mais ele seria aceito de volta. Mas é interessante que Deus é diferente. Deus vai atrás do Davi. Deus manda o Natan falar com ele. Eu não sei qual foi a sua pisada de bola. Eu não sei onde é que o bicho pega. Eu não sei o que é, talvez, o maior imbróglio dentro do seu coração, ou a dificuldade maior contra o qual você milita. Eu sei que todo mundo tem. Eu sei que todo mundo tem um ponto mais fraco, tem uma situação difícil. O interessante é saber que Deus vai buscar a gente. Eu acho tão legal isso. Eu tenho conversado com pessoas que a pessoa dizia assim, eu já não tinha nenhuma ideia ou possibilidade que a coisa fosse acontecer assim. De repente, através de uma cristocidência especial, as coisas foram caminhando e Deus foi atrás de mim e abriu os caminhos. Deus manda o Natan. Natan vai falar com Davi. Deus vai em busca daquele seu filho querido que fez bobagem. E é interessante a gente perceber, né? Qual que é o problema? Você reparou bem no texto? Onde é que está o início, a chave do caminho do fracasso que realmente complica a nossa situação? Dá uma olhada lá. Quando a gente olha o texto um pouquinho antes, o que Deus está dizendo para Davi? Olha, Davi, veja o que eu fiz na sua vida. Você não era ninguém, cara. Eu coloquei você como rei de Israel. Eu dei-lhe tudo, a nação. Você não deu espaço para me reconhecer. Você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova. Por isso, hoje, queria que a gente pensasse na nossa vida e talvez olhasse para aquilo que está no fundo do nosso coração. A amargura e a ingratidão são os venenos principais que fazem com que a gente deixe de ter uma vida espiritual séria. Por quê? Acontece uma série de coisas na vida e você se sente injustiçado. Você milita, batalha, entra em todo aquele lance de crise, o negócio não deu certo, você se sente frustrado, e como você é homem, você tem que aguentar isso, não interessa, tem que aceitar lá as exigências da mulher, da família, do emprego, da sociedade, da igreja, vai aguentando o tranco, porque você é o bom, é o rei do pedaço, vai juntando o negócio, aí uma hora a coisa quebra, a coisa complica, fica difícil, e você no fundo pensa, se Deus gostasse tanto de mim, minha vida estava melhor, não tinha dado aquele problema com meu filho, Deus podia ter ajeitado a situação, podia ter feito a sogra morar mais longe de casa. Se Deus existe, por que a sogra? É a pergunta teológica principal. A pessoa enfrenta uma série de situações e ele vai deixando isso acumular lá dentro. Então você vê amargura, ingratidão. E eu não sei, olha para a sua vida. Você sabe que a gente é um milagre de Deus. Um ser humano razoavelmente normal é um milagre biológico. Deus te deu saúde, te deu estudo, te deu trajetória, te deu condições, tanta coisa boa na sua vida, mas quando você vai esquecendo isso, você entra num caminho que é a fonte dos seus problemas, que vai gerando a base para a pessoa entrar por um caminho errado. Por isso é hora da gente ser homem. Homem no sentido de assumir os seus fracassos. E dizer, olha, eu pisei na bola. Eu não sei como é que está a sua relação com dinheiro, com sexualidade, com poder, qual é o tamanho do bicho que
possivelmente tem sondado de maneira complicada a sua vida. E é interessante como é que a coisa acontece. Quando Deus procura Davi, manda Natan, eu fico surpreso, porque a gente poderia, esperar o quê? Deus vai trazer para Davi o perdão na hora que Davi se arrepende. A gente poderia esperar que, mediante o que ele fez, pela sua responsabilidade, pela sua posição, pelo seu conhecimento, pela gravidade, certamente Davi não teria mais jeito. É aquela pergunta que surgiu hoje de manhã, Como assim é um homem segundo o coração de Deus, se ele fez uma bobagem dessa? O que a gente precisa perceber e descobrir, que quando a gente está disposto a abrir o coração e alinhar as coisas com Deus, Deus não cobra, é de graça, o seu perdão é imediato. No entanto, a coisa tem uma série de elementos que precisam ser percebidos aqui. Na sequência, Natan vai dizer: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, darei ao outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. A história parece um tanto quanto estranha, Porque se Deus perdoa na hora, e é interessante, até no texto a frase é forte, quando Davi reconhece o seu pecado, na mesma hora, Natan diz: você está perdoado, você não morrerá. No entanto, a história parece esquisita e difícil da gente entender, porque Davi não morre, ele é perdoado do seu pecado, mas Deus diz: olha, isso vai ter consequência na sua vida e na sua família, e isso vai ser sentido lá adiante. Aliás, o fruto desse relacionamento complicado que você teve agora com Batseba não vai longe. Esse fruto, essa criança não vai de jeito nenhum subsistir, e ele morrerá. Eu fico pensando a dor, o sofrimento e a complicação, tudo que passa na cabeça de Davi no momento e Davi fica desesperado. 7 dias depois, a criança morreu. Davi, na verdade, fez de tudo. Ele orou, ele jejuou, ele recusou comer, ele fez de tudo, pedindo a Deus, implorando para que a criança não viesse a falecer. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e comentar enquanto a criança estava viva. Falamos com ele, ele não quis nos escutar. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu. Eles responderam diante da situação que aconteceu com Davi. Como é que a gente entende a relação com o problema do pecado que leva a gente ao fracasso, entendendo a raiz desse problema que começa com essa ingratidão e distanciamento, e por que Deus age dessa maneira, mesmo que Davi venha buscá-lo em oração, como nós vimos que aconteceu aqui. A gente vai entender algumas coisas fundamentais e essenciais. Primeiro, por que a gente não pode fazer bobagem
de maneira inconsequente, porque o pecado tem consequência, não tem jeito. Se alguém faz aquilo que é errado, e especialmente prossegue nessa jornada e não se arrepende, essa pessoa vai ter sofrimento, vai doer. Como às vezes a gente fica com o coração cortado, ajudando pessoas que entraram num caminho turbulento e desnecessário, simplesmente porque não deram atenção ao que a palavra de Deus diz. O pecado tem consequências e vai doer. E a pergunta é, por que que Deus provoca tudo isso? Será que Deus é vingativo? Será que Deus está querendo trazer problemas como uma espécie de vingança contra a pessoa? Porque ela fez o que não devia? A questão não é essa. A questão é que o caminho que leva a gente para fazer o que Davi fez é um caminho de desenvolvimento de insensibilidade total. Davi não enxerga mais Batseba. Batseba não existe como mulher. Ela é simplesmente satisfação do seu interesse imediato. Urias, não existe Urias. Eu tenho um monte de soldados, ele é mais um. Então, se ele está vivo ou não, o que importa é se ele está me servindo. Eu estou numa posição em que as pessoas e o sofrimento que elas vêm a ter não me atinge mais. Talvez uma coisa boa para a gente pensar, em que medida o sofrimento e o incômodo dos outros tem, de fato, algum valor para a gente, ou se a gente não está mais nem aí. Davi, Deus vai permitir que ele venha sofrer na intenção de resgatar em Davi a sensibilidade que uma pessoa deve ter na sua relação com Deus. Eu tenho visto gente passar uns maus bocados na vida, passar por tribulação, por momentos muito difíceis. Por incrível que pareça, depois de um tempo você vê o olho da pessoa brilhando melhor. Você vê a pessoa parece que sendo devolvida a sua humanidade, a sua sensibilidade, a sua maneira de ser. Então, Deus pode e vai muitas vezes nos colocar numa situação de sofrimento e de dor, para que a gente entenda isso. Eu fico impressionado porque o texto chama demais a nossa atenção, porque a criança vai morrer. E a criança morrendo, para a criança não é um grande problema, ela vai estar nas mãos de Deus. O problema fica para quem está do lado de cá. E eu fico pensando, mas uma situação dessa, permitir que o filho que está gerado, que está sendo esperado, venha morrer, não é um negócio pesado demais? Mas entenda isso, para um Davi, para quem a morte de Urias não significou nada, agora chegou a hora dele sentir o que significa perder alguém que é seu sangue. Eu conheci gente, olha, barra pesada, sem dó de ninguém. O cara é pobre porque quer, vagabundo. O cara é assim porque ele, até o dia em que o problema chegou na casa dele, passou 6 meses, o cara está diferente, baixa a bola, já não pega tão pesado, já sabe reagir. Davi vai enfrentar isso, e eu fico impressionado, isso chama atenção. E para mim até hoje é uma pergunta: como é que Davi tem coragem de lutar com Deus, mesmo sabendo do que ele fez e conhecendo o decreto da palavra divina? Porque imagina uma situação dessa, Deus diz, olha, a criança não vai sobreviver, Davi não desiste, ele vai atrás, ele ora e jejua o tempo todo, e clamando a Deus, porque ele tem esperança de que a coisa possa ser diferente. Isso revela para a gente uma coisa muito interessante, que você, eu espero, guarde no seu coração hoje. Eu não sei como é que você está, ou a possível grande bobagem que você fez na vida, mas quando você volta para Deus, Deus sempre vai ouvir você. E é interessante que Davi sabe disso, e ele não desiste, apesar de
toda a sua consagração, Deus continua Deus. E quem decide finalmente é Ele. Às vezes a gente fica chateado, você orou tanto por uma situação e aconteceu diferente. Eu lembro que eu fiquei em crise no meu ministério, na minha vida, né? Que eu orei por certas pessoas, que foi abençoado. Uma vez eu orei por uma pessoa que na semana seguinte foi curada. Outra vez foi orar por uma pessoa, a pessoa morreu mais rápido. Eu falei, caramba, eu não vou orar mais não, vai que todo mundo vai para a vida eterna, né? A pessoa, pronto, pelo menos não estava mais doente, foi embora logo, né? Alguém quer oração no final hoje? Então, é interessante, Davi não abandona a esperança, ele confia que Deus pode perdoar e pode perdoar mesmo. Olha só que coisa impressionante que a gente vai ver. Quando os servos de Davi perceberam que ele estava desesperado pela criança, e a criança morreu, não sabia nem como contar para ele. Aquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha como mandar mensagem. Como é que a gente vai falar para o homem? Ele está desesperado, agora ele vai morrer de velho, morrer junto. E eles não têm coragem, Davi chega junto, percebe o clima, a criança morreu. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio pediu que preparassem uma refeição e comeu. E seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuasse e chorasse, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Que coisa tão diferente. Ele respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. Ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. O que deixa a gente impressionado, e é que talvez essa seja a principal mensagem dessa noite, quando você decepciona você mesmo, quando você se frustra completamente, e esconde isso e guarda, e mantém essa coisa machucando e comendo você dentro do coração, e a gente vai empurrando depois a coisa com a barriga, é porque a gente não imagina, depois de fazer muita bobagem, que Deus vai ser o mesmo com a gente. É como alguém que foi embora da casa do pai, assim, né? Aprontou muito, depois volta com aquela cara assim amarela. Não, tudo bem, vai ser, mas não é a mesma coisa antes. Fica difícil. Até com os amigos não é assim, o cara pisou na bola, fica aquela coisa, aquele gosto assim de limão azedo no final, a coisa não fica muito legal. Me impressiona a maneira como Davi, depois que o seu pecado foi tratado, que foi confessado, que foi perdoado, que foi resolvido, ele vira a página. Se você não resolve os conflitos do passado, você nunca irá adiante. Se você não entende que a graça bendita de Deus e o sangue de Cristo perdoa, limpa, resolve, você não vai a lugar nenhum. A culpa é o combustível do pecado e da fraqueza na vida pessoal. Eu acho impressionante porque Davi, depois do que aconteceu, quando ele diz a vontade de Deus se cumpriu, a criança morreu, Davi vai, se perfuma e chega, vai para o templo e adora o Senhor. Adora Deus, toma uma refeição e diz, olha, as coisas estão acertadas entre mim e Deus. Como é que está a sua vida? Você está carregando lixo?
Você está carregando o peso? Você acha, desde que aquilo aconteceu, que você nunca mais vai poder ser uma pessoa do jeito que Deus deseja? Agora, o negócio é fora do normal. Sabe por quê? Porque Deus poderia ter escolhido abençoar Davi de todas as formas possíveis, mas jamais eu imaginaria que ele ia abençoar por esse caminho. Davi casou várias vezes. Ele tem mulher da sua história que não tem a ver com o seu fracasso, mas por razões absolutamente incompreensíveis e que estão pautadas pela graça de Deus, a Bíblia vai dizer que Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O rei, descendente de Davi, que vai dar continuidade à linhagem messiânica, é filho da mulher do pecado. E aí, olha só o finalzinho: o Senhor o amou, o Senhor o amou, o Senhor o amou. Existem várias maneiras de dizer o Senhor o amou em hebraico, e não é a maneira comum que está escrita, não é a maneira que a gente poderia esperar. E enviou o profeta Natã, que é o profeta da mensagem do pecado, e com a mensagem disse, Natã deu o nome do menino, Gedidias. Gedidias quer dizer queridinho do Senhor. Yedid e Yedidá, em hebraico hoje é namorado, namorada. Essa é a palavra que aparece em Cantares de Salomão. É o termo mais afetivo possível, mostrando para a gente uma coisa: quando Deus perdoa, quando Deus cura, e a sua graça atinge, Ele constrói um castelo de vitória, que é a coisa mais linda desse mundo. É o poder completo da restauração e da graça de Deus, e Ele escolhe fazer isso. Por isso é interessante, a questão não é se eu vou fracassar, você já é um fracasso. O problema é levantar onde estão os pontos de fracasso e saber como é que Deus trabalha com isso. É como ir no médico, o problema é saber qual vai ser o remédio que eu vou tomar. Aí a Bíblia diz, o caminho do sucesso divino. Esse Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, a coisa mais bonita da minha vida que eu já vi, e até hoje eu fico impressionado com isso. Eu conheci gente que foi assassino, eu conheci gente que foi feiticeiro, eu conheci um cara que foi satanista, passou 21 dias enterrado no cemitério, fazendo os rituais mais doidos do mundo, mas quando a graça de Deus chega na vida da pessoa, perdoa, restaura, é vitoriosa, é algo absolutamente impressionante. Davi se torna o homem segundo o coração de Deus, alguém que é perdoado. Leia o Salmo 32 para você ver, leia o Salmo 51, torna-se o maior estrategista de Israel. Deus quer usar a sua vida, sabe por quê? Para fazer grandes projetos no reino de Deus, mas o caminho não é só potencializar as nossas capacidades, é curar o nosso coração, de tal maneira que o amor, a graça, a misericórdia sejam vitoriosos, porque aí a gente consegue ser canal de bênção de verdade. As pessoas não precisam de uma mera potencialização do que elas são, elas precisam dessa ação poderosa de Deus na vida e no coração delas. Por isso Davi vai se tornar o maior rei da história de Israel, a pessoa que vai marcar a identidade de Israel para sempre. Davi vai ser visto assim. Quem lê 1 Reis 14:8, você nem imagina que Davi passou pelo que ele passou. Ele se dedica plenamente a Deus. Jesus vai nascer da descendência de Davi, e esse amor poderoso de Deus mudou a
a vida de Davi. Eu estou aqui para dizer para você o seguinte: eu não sei. Pode ser que a sua maneira de lidar com a sexualidade está precisando de ajuda. Pode ser que você seja viciado em alguma coisa que não preenche você, destrói. Deus ama você e quer ajudar você nisso. Pode ser que você está enrolado, porque você não sabe lidar com o dinheiro e você fez bobagem na sua vida. Pode ser que você ficou doido. Você tem sonhos de ganância e de poder que estão matando você por dentro. Deus nos ensina que a gente só vai do fracasso ao sucesso quando Ele vem atrás da gente e revela a maneira como Ele lida com as nossas dificuldades e fraquezas. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa vida e que você receba um abraço do Pai nessa noite, que quer abençoar o seu coração. Amém?